e objetos dos ritos, prática bíblica ou misticismo? Glória a Deus, glória a Deus. Cumprimento nosso bispo, paz do Senhor Jesus, bispo Samuel Ferreira, toda a mesa diretora. Deus abençoe todos em nome do Senhor Jesus. Comissão 5, liderada pelo nosso presidente, pastor Eugênio Piancettini, e o nosso tema é unção com óleo e objetos ungidos, prática bíblica ou misticismo. A unção com óleo na Bíblia aponta para a ação do Espírito Santo, não para o poder do objeto em si. O óleo é um símbolo de consagração, fé e obediência à palavra de Deus. Quando o foco se desloca do Senhor para o objeto, corre-se o risco do misticismo. A verdadeira unção vem de Deus e se manifesta em fé, arrependimento, transformação de vida. Primeiro tópico, delimitação do tema e objetivo do relatório. O presente relatório tem por objetivo analisar a prática da unção com óleo à luz das escrituras da teologia cristã e da hermenêutica bíblica, respondendo a seguinte questão central: a unção com óleo constitui uma prática bíblica normativa ou configura-se como expressão de misticismo religioso? Diante do cenário contemporâneo, marcado por relativização doutrinária, sincretismo e práticas supersticiosas, torna-se imprescindível reafirmar o princípio da autoridade das Escrituras como a única regra de fé e prática, conforme o princípio protestante de sola escritura, em 2 Timóteo 3,16. Tópico 2, fundamento bíblico do uso do óleo da unção. No Antigo Testamento, o óleo da unção aparece exclusivamente mediante a ordem direta do Senhor, com finalidade para aplicação e limites claramente definidos. O seu uso destinava-se à consagração de sacerdotes, santificação de utensílios do culto, unção de reis e profetas levantados por Deus. Em todos esses contextos, o óleo nunca possuiu poder próprio, mas funcionava como símbolo visível da separação, da autoridade e da capacitação espiritual concedidas soberanamente por Deus. O poder não residia no elemento, mas na obediência à ordem divina. No Novo Testamento, observa-se a continuidade da unção com óleo em contextos pastorais específicos, especialmente no cuidado aos enfermos. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 12, registra que os discípulos ungiam enfermos com óleo e os curavam, como parte do ministério apostólico da época, né? A mesma Bíblia Sagrada, Tiago, capítulo 5, versículo 14, apresenta a instrução clara e prescritiva para que os presbíteros da igreja orem pelos enfermos, ungindo com óleo em nome do Senhor. Esses textos demonstram que a unção possui caráter comunitário e pastoral, está subordinada à oração da fé, é realizada sob a autoridade do nome de Cristo. E em nenhuma passagem bíblica, o óleo é apresentado como objeto de veneração, instrumento automático de resultados ou meio de manipulação espiritual. Terceiro, prática bíblica versus os misticismo. A distinção teológica necessária, prática bíblica e toda ação que encontra respaldo explícito ou implícito nas Escrituras, sendo normatizada pela revelação divina e orientada pelo Espírito Santo. Misticismo religioso, por outro lado, caracteriza-se pela atribuição indevida do poder espiritual a objetos, alguns ritos ou técnicas, deslocando a confiança da soberania de Deus para o elemento material, o que fere o princípio da mediação exclusiva de Cristo, que está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. O critério distintivo não é o uso do símbolo, mas a atribuição do poder intrínseco ao símbolo. Quando o óleo passa a ser tratado como fonte de poder, ocorre um desvio doutrinário, contrariando o princípio bíblico expresso em Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Está assim: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Número 4, simbolismo do óleo e a ação trinitária biblicamente. O óleo simboliza a presença e atuação do Espírito Santo, assim como a água no batismo e o pão e o vinho na ceia do Senhor. O óleo
é o sinal visível de uma realidade espiritual invisível. A unção com óleo, especialmente no contexto da cura, manifesta em ação trinitária. O Pai, como fonte de toda graça, o Filho, cuja autoridade é invocada, e o Espírito Santo, que opera a restauração. Então, negar o símbolo por medo do abuso equivale a confundir o símbolo com superstição e empobrecer a teologia bíblica. Número 5, limites bíblicos e desvios a serem rejeitados. A comissão reconhece como desvios doutrinários atribuição do poder mágico ao óleo, unção de objetos sem respaldo bíblico, uso do óleo por pessoas não autorizadas biblicamente, aplicações para fins não prescritos nas Escrituras. Tais práticas conduzem à superstição, à idolatria, ao descrédito do Evangelho e ao afastamento da sã doutrina. O uso correto do óleo deve obedecer aos critérios claros, ser realizado pelos presbíteros da igreja em contexto de enfermidade, com simplicidade, em nome do Senhor, em total dependência de Deus, mediante a oração e a fé. E o número 6, na igreja primitiva, perseverava na doutrina dos apóstolos, nas orações, nos atos comunitários de fé, e como está escrito na Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 42. Então, a unção com óleo, ela integra este conjunto de práticas apostólicas, sendo expressão de cuidado pastoral, comunhão e intercessão, desde que corretamente compreendida e biblicamente aplicada. E o nosso parecer final da comissão ficou: à luz da análise bíblica, teológica e hermenêutica, esta comissão concluiu que a unção com óleo é uma prática bíblica legítima e cristocêntrica, claramente ensinada nas Escrituras, especialmente no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 12, e em Tiago, capítulo 5, versículo 14 e o versículo 15. Então, não se trata de misticismo religioso, desde que o óleo seja compreendido como símbolo da ação do Espírito Santo e não como objeto portador do poder próprio. Reafirma que todo poder para curar, libertar e restaurar procede exclusivamente de Deus, por meio da oração da fé e da soberania do Espírito Santo. A prática deve ser mantida com equilíbrio doutrinário, submissão à palavra e rejeição de qualquer forma de superstição. Este parecer recomenda que a igreja preserve a fidelidade à doutrina, exercendo a unção com óleo de forma bíblica, de forma pastoral e responsável para a glória de Deus e edificação do corpo de Cristo. É igualmente recomendável que os ministros orientem os seus membros e liderados quanto ao uso adequado do óleo, à luz dos parâmetros estabelecidos pelas Escrituras, a fim de evitar interpretações equivocadas, práticas indevidas e a disseminação de achismos e crenças que não possuem amparo bíblico. Muito obrigado, bispo. Parabéns pelo parecer.